Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio Almeida, soldado de Cristo, o homem que não se corrompe por dinheiro, não aceita pagamento humanos, nem aceita glória de homens. Hoje vamos ler aqui Gênesis 2:15. E tomou o homem, Deus, o Senhor tomou o homem que fez e pôs no jardim do Éden para cuidar do jardim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Em Gênesis 3, Eva teve uma conversa com a serpente e disse: ora, a serpente era a mais astuta de todas as animália do campo. É um tipo de um gamo, um bambi, linda, furta-cor, que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Ela usou aquele bambi lindo, porque o diabo sabe que toda pessoa bonita fala uma palavra, as pessoas acreditam. Ele disse a mulher, a serpente: do fruto de todas as árvores do jardim comeremos livremente, mas o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que está no meio do jardim, não comereis dela. No dia que tocares, certamente morrereis. Então a serpente disse à mulher: certamente vocês não vão morrer, porque Deus sabe, no dia em que comeres, se abrirão vossos olhos, eles serão semelhantes, serão igual a Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, Deus fez tudo perfeito, bom e belo, mas com uma condição: obedeça a minha palavra, não toque naquele árvore, que ali está o mal, desencadeará sobre toda a terra. Então, quando Deus ficou sabendo que Adão e Eva tinham comida, e disse: Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste toda a árvore que ordenei que não comesse? E disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela comeu, e me deu também, eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? A mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita será mais que todas as bestas da terra. Sobre o teu ventre caminharás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E colocarei inimizade entre ti e a mulher e a sua semente. Ela lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. E Adão disse: por que deste ouvido à voz da sua mulher, comeste da árvore do que eu ordenei, dizendo: não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardo também se produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra. Porquanto ela fosse tomada, quanto és pó, e em pó se tornará. A palavra de Deus fala que Deus fez tudo bom e belo. Como a cópula das flores, abelha, borboleta, beija-flor, colibri, tudo bom e belo Deus fez, perfeito. A cópula da planta é as flores que se põem no vaso e exalam perfume. Você acha que Deus fez a cópula de um ser humano pôr no vaso e exalar perfume? Deus fez perfeito, e aquele corpo morreu no dia que desobedeceram a Deus. Esse corpo animal que nós temos foi o diabo, o pecado que nos deu, não foi Deus.
Então, desobedeceram e morreram aquele corpo. E não bastante ainda, as águas do dilúvio matou o restante do povo da terra. Somente uma família se salvou, que obedeceu o conselho de Deus. Os hebreus, os judeus, fazem um voto com Deus. Deus fala: tirai a pele do seu coração para que ouçam minha palavra. Mas ele tiraram a pele do pênis. O voto com Deus era no coração, não na circuncisão do pênis. Olha o entendimento desse povo. Olha a burrice desse povo. Que ignorância. Deus fala uma coisa, eles fazem outra. Assim fala que Deus fez tudo perfeito e as nações não querem obedecer. A maioria das nações da terra é droga, tráfico, me desculpe, ditadura, guerras, morte, fome, desgraça, porque o ser humano está fazendo isso. Deus não fez isso, ele fez o planeta perfeito, bom e belo. Inclusive a raça humana ele fez boa e bela. A procriação que nós usamos é estilo animal. E Deus não programou a procriação do ser humano como é feita. É feita no estilo animal. E Deus jamais aceitou isso. Era santa a procriação. Tipo de uma flor, gerava uma semente, caía em certo lugar, gerava uma pessoa. Era assim mais ou menos, como Deus pode fazer do barro. Adão e Eva se amaram, mas não se tocavam porque não tinha sexo, não tinha metabolismo, não tinha intestino, não tinha estrume, não tinha nada. Eles faziam um bonequinho de barro e sopravam de uma criança. Era assim a procriação, mais ou menos por aí. Isso é sugestão minha, entendeu? Não é no modelo mais imundo e feito como é hoje, que até de mostrar vai preso. Põe num vaso a parte reprodutora de uma planta. É a flor com o seu perfume. Agora põe num vaso a parte reprodutora do ser humano. Você vai preso. Cheira mal. Então Deus fez tudo perfeito. E o homem entortou tudo. A ponto de todos para o dilúvio. E no fim dessa geração os elementos da terra fundindo. Ardendo em fogo que se queimarão toda a terra e suas obras. Porque tudo que está aqui não presta. Só Deus vai arrebatar os seus escolhidos e o resto vai passar a tribulação, porque os crentes fiéis a Deus não passarão a tribulação. O arrebatamento vai haver sim, antes dos crentes fiéis entrar na tribulação. Como você serve a Deus e vai passar por um tormento no qual os pecadores são tudo igual? Não. Os santos de Deus vão ser arrebatados antes. Aí 7 anos de desgraça na terra e 7 anos de festa nas bodas do Cordeiro no céu. Então o ser humano, ele entende a palavra de Deus de uma maneira toda atravessada, tudo errada. Jesus transforma a água em suco de uva, não como está escrito em vinho, como tinham bebido bem. Eles querem dizer, o Conselho de Trento, o Conselho de Nicéia, puseram que Jesus transformava em vinho embriagante, tinham bebido bem, já estavam bêbados. Uma mulher que gera um filho, 48 horas depois de ter bebido um cálice de vinho, lesa os cronossomos cerebrais da criança e nasce levemente retardada por culpa do álcool. Por culpa do álcool houve incesto entre Ló e suas filhas, que saiu o sodomita. O álcool é escarnecedor, é a bebida forte, a avossoradora. Todos que bebem sempre fazem no erro, coisas erradas. Tem igrejas que servem a Santa Ceia com um vinho embriagante. O chapinha, o vinho tem 9 graus GL. O vinho que eles fazem nas suas adegas particulares tem 14 graus GL. Então, Deus quer o caminho perfeito para o ser humano. E o crente que obedece os caminhos de Jesus,
participando da Santa Ceia, na santidade, não terá enfermidade, porque Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá parte comigo, eu tenho parte com ele. Logo, ele está em mim, eu estou nele. No corpo de Jesus não tem doenças, não há enfermidade no corpo de Jesus. E quem toma a Santa Ceia em pecado, há muita doença e morte, mas quem toma a Santa Ceia na santidade e na pureza, não há doença no seu corpo. Morremos de causa natural, sem doença, sem câncer, sem enfermidade, fica gritando no hospital. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele levou nossas doenças, as nossas enfermidades, nossas dores, nos limpou de todos esses males. E se obedecermos a palavra de Deus, viveremos uma vida de paz nessa terra turbulenta. Mesmo que o mundo ao nosso redor ruja em guerra, em peste, em fome, nós estaremos fartos, bem alimentados, felizes, porque Jesus Cristo prometeu: aqueles que estão em mim não sofrerão castigo. Sofre os castigos quem desobedece a Cristo. Quem está fora de Jesus sofrerá um castigo, sim. Por isso há muita doença nas igrejas, porque elas só pensam em dinheiro. Trocaram o amor de Cristo por amor ao dinheiro. Por isso Deus está enviando a operação do erro para que acreditem na mentira. Segundo Crônica 18:18, segundo Tessalonicenses 2:10, Deus fala: e nos últimos tempos enviarei a operação do erro, enviando espírito de mentira sobre a boca dos seus profetas. Os profetas da terra estão profetizando mentira, porque Deus está enviando espíritos mentirosos para enganar o povo, visto que o povo desprezou a verdade de Cristo, terão que crer na mentira de Satanás. Assim Deus fala. Segundo Tessalonicenses 2:10, leia ali, você vai ver. Segundo Crônica 18:18, vê ali. O espírito de mentira na boca dos profetas, Deus está pondo para enganar o povo que despreza a sua verdade pura e santa. Desde o Éden, desobedeceram, dilúvio. Sodoma e Gomorra, fogo. A terra será queimada e todas suas obras se desfarão em brasa, em fogo, porque o povo da terra só vai pelo caminho errado. É poucas as igrejas, dá para contar na mão, mas algumas igrejas que andam certo, com poucas pessoas. Eu tenho pouco inscrito no canal, poucos ouvintes, poucos que comentam, porque eu falo a verdade. Eu não agrado as pessoas, porque eu agrado a Deus. Se tivesse muitos inscritos, muito comentário, o povo se agradaria de mim, e aí então eu estaria agradando a Deus. Por isso o povo não se agrada do que eu prego. Minhas pregações são polêmicas. A circuncisão é a pele do seu coração para ouvir a palavra de Deus, não o seu pênis. A ideia dos judeus, para onde foi parar? A loucura deles. Fique na paz do Senhor. Até outro dia, com Deus permitir. Lembrança aí, Luiz da Bahia. Lembrança aos amigos que eu não conheci. Lembrança aos meus inimigos, que não comentam, mas me odeiam. Glória a Deus por isso. Pelo menos eles se lembram, mesmo para ter raiva de mim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Eu quero ler uma passagem aqui no livro de Marcos 9, versículo 23 e 24. Aqui trouxeram até Jesus um jovem lunático, que ele era tomado por um espírito maligno. Trouxeram, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aqui o pai dele, do jovem, viu uma esperança em Jesus para libertar seu filho.
Aquele jovem ele era tomado pelo espírito maligno e era para destruir a sua vida. E o pai já estava desanimado e incrédulo com tantas vezes que tentou e não teve a libertação do seu filho. Na nossa vida, irmãos, a nossa fé ela é sempre associada à dúvida. Nós duvidamos, não conseguimos crer, mas Jesus não deixará de atender nossas petições, contanto que nós compreendamos as nossas fraquezas, reconheçamos as nossas fraquezas e para que declaramos a Jesus: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Esse pai pediu e nós devemos confessar a nossa falta de fé ao Senhor Jesus e orar pedindo ajuda, como fez esse pai: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Nós devemos agir assim, irmãos, porque é difícil, a dúvida vem e toma conta de nós. O maligno não quer que você seja liberto, que você saia de certas situações, então vem a dúvida, você deixa de crer que Jesus pode te ajudar, mas ora ao Senhor Jesus e peça: Senhor, ajuda a minha incredulidade, como fez esse pai, e o filho dele foi liberto, que Jesus o libertou desse poder do mal que estava sobre ele. E assim é a nossa vida também, irmãos. Muitas vezes a dúvida vai nos querer nos consumir e não conseguirmos aquilo que estamos buscando, ajuda no Senhor Jesus. Mas ao reconhecer a nossa fraqueza, a nossa falta de fé, a incredulidade, oramos ao Senhor Jesus e Ele vai te ajudar, vai dar força a você para que você vença essa dúvida e creia que Ele pode fazer todas as coisas, porque Jesus é poderoso para nos libertar, para nos ajudar em tudo que necessitamos, irmãos. Por isso, não duvida, creia no Senhor Jesus, ora a Ele e peça: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Fique na paz do Senhor, irmãos. Amém.